Olá, pessoal! Bem-vindos mais uma vez às minhas lives de terças-feiras. Meu nome é Paulo Pinha, sou psicólogo do esporte e hoje a gente vai falar sobre gestão desportiva efetiva. Então vamos esperar aí nossos convidados entrarem e começar oficialmente essa live. Então vamos só esperar um pouquinho aqui. Ó, nossos convidados já estão online, só falta que eles entrarem. Estou aqui falando com eles. Olha aí, ó. Muito bem, vai ser muito bacana o bate-papo hoje, gente. Aí o pessoal do Gestão Desportiva aqui já... É isso aí, pode pedir pra entrar já. Ô Valdir, beleza? Ô, grande parceiro tá aí. Ó, deixa eu vir aqui já. Tatiane, beleza? Ó, convidar. O Renato vai estar entrando aqui já. Ô, Valdir. Renato, beleza? Fala, Paulo, boa noite, tudo bem? Firme? Tudo Boa bem, e você? noite. Tudo Bem também. ótimo. Então tá Bem-vindo, bom. que bom que você pôde estar participando hoje aqui. E aí a gente Prazer. vai poder bater um bom bate-papo. Ó, a Denise está pedindo aqui para entrar já. Tá legal. Opa, todo mundo entrando. Boa noite, Tatiane. Ô, Denise, tudo bem? Boa noite. Oi, Tudo certo? tudo bem, e você? Opa, Bem? tudo ótimo. Que bom que deu certo. É ótimo esses encontros. Muito, muito, Aquece a noite. muito bom. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com Ah, você. eu que agradeço. Na tua agenda corrida também, de todos vocês, né? Tão corrida, é tão bom saber que vocês podem destinar um tempinho aí para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema que é diferente, né? Normalmente a gente está falando de esporte de maneira geral, um esporte específico, de repente o pessoal fala, mas o que é isso? Falar sobre gestão, né? Mas aí que foi justamente o pessoal do Gestão Desportiva que me inspiraram nesse tema, quando eu comecei a ser colunista ali, junto com o Renato, com o Luiz ali, e aí eu falei, pô, olha só que tema interessante para a gente poder estar discutindo melhor. Chegou o momento, né? Muito bom, vamos lá. Vamos ver. Eu acho que com o José Verdade. tá com um probleminha aqui. Vamos ver. Deixa eu Não, só acho que eu tô, verificar. tô quietinho só. Ah, Será? é? Tá, para mim tá parecendo preto. Vocês estão vendo, José? Tá preto também, né? É, pra Tá mim tá vendo? carregando ainda, aí não aparece. É, pra mim tá carregando, tá rodando. Ah, Vamos... mas a minha voz aparece por aí? A voz, sim. Tá parecendo também, tá um vozeirão. Boa. Uhum. José, vamos fazer o seguinte, vamos esperar uns alguns segundos, se não tiver, não voltar pra gente a imagem, é melhor você sair e entrar de volta. Daí Tá bom, normalmente dá certo. Tá bom? feito. Combinado. Beleza. Deixa eu só ver o que tá aqui. Ó, tá bom, o pessoal tá entrando aqui na live. Ó, é bastante gente entrando. E é legal para aquecer essa noite. José, também te agradeço muito a participação, poder estar aqui com a gente hoje, discutindo um pouquinho. E é bacana para o pessoal entender a minha ideia, a ideia que eu tive aqui, né? Renato está diretamente aí trabalhando, né? Tá, ali, criou também, né? Criador do Gestão Desportiva, né? Trabalha, ele já vai se apresentar, ou melhor, daqui a pouquinho já vou apresentar vocês e vocês falam mais ainda, né? A Denise com os dois lados, né? O lado também de coordenar, o lado técnica, né? O José foi, inclusive, a Patrícia Deus, que eu agradeço que recomendou os dois, né? E aí o José lecionando justamente esse tema, daí eu falei, fantástico, né? Alguém que está ensinando a fazer direito, né? Então a ideia da live hoje é a gente poder discutir sobre gestão esportiva efetiva, isso é, eficiente, não como a gente vê muitas vezes com desvios, com equipes quebrando, com intrigas, com brigas, né, com falta de gestão efetiva. Então, a ideia é a gente poder desenvolver dessa forma a conversa. Eu vou pedir, José, para você só desligar e ligar de volta, para a Tá gente ver bom, se aparece vamos tentar. certinho. Beleza. Vamos ver se dá certo. Isso aí, pessoal. Vão entrando e vão ficando aí, gente.
Podem interagir, jogar perguntas, que daí eu vou direcionando as perguntas aqui. Ó, Zé já está pedindo aqui. Vamos ver, já tá. Já vai entrar. Opa. Não entrou. Não estou ouvindo. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo agora ninguém, na verdade. Estranho, tá? O Instagram tem isso às vezes. Opa. O Zé tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo agora. Beleza. Agora entrou? Entrou. Agora foi o Renato que teve dificuldade. Saiu, daqui a pouquinho entra. Mas é assim, varia. O importante é a gente continuar com uma pessoa conectada e depois, ó, os dois caíram, né? Olha, a Denise já volta. Fica aí, dá oi para ela daqui a pouquinho que ela já retorna. Aí, o Instagram, ele tem tido algumas dificuldades nessas conexões. Mas ainda é um meio bem bacana da gente poder se comunicar mais rápido com todo mundo. Então eu vou fazer aqui já a apresentação de todos aqui, para a gente começar nossa live efetivamente também. Então deixa eu... para quem não me conhece, eu sou Paulo Penha, sou psicólogo do esporte, fisiologista do exercício. E para mim é uma honra estar aí falando um pouquinho sobre psicologia do esporte, a gente que ama tanto e trabalha tanto tempo na área. Aí, ó, o Renato está entrando já pediu aqui. Deixa eu aproveitar e chamar já a Denise aqui, que ela apareceu aqui também já. Olha lá, vamos ver se os dois entram. Paulo, Denise também? Tudo certo? Tudo já. Renato? Acho que é a conexão do Renato. A conexão dele não está muito boa. Agora eu vi, mas não está travado a imagem. Vai lá, é assim, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá que vai dar certo. Então vamos lá. Vou apresentar aqui a todos aqui nessa ordem que está aqui já organizadinha. Então, tema gestão esportiva efetiva, né? Convidado aqui Renato Dupas Bragnolo, é assim? Eu acho que é assim que fala, né? Gestão, então, gestor do SESI São Paulo, formação bacharel em esporte na UEL, MBA em gestão de marketing esportivo, mestre em administração, gestão do esporte, com a linha estratégia e governança. Atuação profissional especialista em esporte no SESI São Paulo, atua na gestão de programas de formação e projetos esportivos, experiência em leis de incentivo ao esporte, consultoria de entidades com passagem por agências de marketing, organização social e clubes de futebol. Muito bem-vindo. Temos aqui professor mestre José Arthur Barros, coordenador da pós-graduação em metodologia do treinamento em voleibol da FMU, professor de graduação da Faculdade de Educação Física da mesma instituição e professor convidado da pós-graduação em gestão do esporte do Senac São Paulo, além de ser professor convidado de MBA da Trevisan Escola de Negócios. Muito bem-vindo, professor. Nos honra. E Denise Diniz, graduada bacharel em Educação Física, técnica em categorias de base do Clube Atlético Paulistano há 31 anos, técnica de categoria Masters do Esporte Clube Pinheiros há 8 anos, consultora técnica das categorias de base do Texas Night Volleyball Club há 14 anos, professora convidada do curso de pós-graduação de voleibol da FMU e técnica da equipe de voleibol feminina da Universidade IBMC. Muito bem-vinda! Muito bem-vinda. É um prazer tê-los os três aqui convidados participando hoje. Aqui também acredito, né, que o José, né, e a Denise se conhecem já, né? E agora o Renato, não sei se o Renato conhece, mas vai ser uma boa oportunidade para todos se conhecerem, todos conhecer a todos. Então, assim, queria brevemente, nessa ordem que eu apresentei vocês, que vocês possam contar um pouquinho mais da história profissional de vocês, o que vocês já fizeram, conta um pouquinho de vocês, né? E o que vocês fazem hoje também. Então, Renato, pode começar, por favor? Vamos ver. Estão ouvindo o áudio dele? Não estão, né?
Não está saindo teu Primeiro, áudio. boa noite. Eu vou perguntar se vocês me ouvem bem. Às vezes Já entendi, Renato. tá travando um pouquinho. Atrasado. A gente está ouvindo bem, atrasado. A gente vai ter paciência, Pode falar que a gente já entendeu que vai sair o áudio depois. Pode falar tudo, tranquilo. E agora, vocês me ouvem bem? Então vamos lá. Primeiro, boa noite, Paulo. Obrigado aí de estar participando aqui hoje, nessa noite com vocês. Renato, não tá dando. Vamos tentar ver o seguinte. Tenta verificar depois a conexão. Vamos ver. Dá uma olhadinha. Vou pedir para a gente já pro José. José ou Zé, como que você prefere? Olha, já me chamam assim, normalmente, você sabe que quem chama José é só alguém gritar Zé que você já olha, né? Então, é uma coisa que tem de diferencial, assim, difícil alguém chamar de Zé Arthur, né? Chama-se mais formalmente, mas é Zé mesmo. É Zé? Então tá bom, que eu vi que tá escrito Zé ali no Insta também, né? Então, Zé, por favor, complementa a apresentação aí, conta um pouquinho pro pessoal, um pouquinho de você, da tua história, do que você faz. Legal. Eu sou graduado em Educação Física, então a gente, quando começa a nossa profissão, quando a gente está na faculdade, lá sempre tem um sonho, né? E eu era jogador de vôlei na época, e não era desses jogadores maravilhosos de seleção brasileira, né? Era um jogador comum aí que jogava Campeonato Paulista de voleibol, sem nem chegar perto de seleção. Mas falo que sempre me diverti muito sendo jogador, né? Porque era uma época que não se ganhava dinheiro, então você tinha que se divertir. E aí meu sonho dourado era ser técnico de vôlei. Eu falei, maravilha, vou buscar aí um caminho bom para poder trabalhar. O primeiro clube que eu entrei como técnico foi o Círculo Militar de São Paulo. Trabalhei lá 2 anos e saí do Círculo Militar, né? Até porque alguns colegas meus lá do próprio clube falavam para mim assim, olha, não fica aqui não, procura um clube assim mais profissional, porque aqui você tem potencial e aqui clube assim, sabe, mais tranquilinho. Eu falei, tá bom. Aí foi aquela história, com um conselho dado, né? Segui o conselho, vamos à luta. E aí eu fui parar no Paulistano, que na época, né, era um clube que era famoso ainda pelo voleibol, né? Ainda não tinha mais aquelas grandes equipes, mas era famoso pelo voleibol, né? Sempre teve um histórico aí de ser campeão brasileiro, sul-americano e tudo mais. Eu falei, bom, vou para lá. Consegui a vaga, fui para lá, só que inicialmente fui trabalhar só com a formação da molecadinha. E logo na sequência, acho que 6 meses depois, eu fui para assistente técnico da categoria juvenil, feminino, e aquela história de 6 em 6 meses ia mudando as coisas, né? Porque aí depois de ser assistente técnico, eu passei a ser supervisor, né? E aí o supervisor já fica mais sentado na mesa do que fica dando treino, né? E essa era um problema, porque me achavam muito organizado, né? Pô, você é um cara organizado, você é um cara que consegue, né, organizar bem as coisas, tal. Essa figura de supervisor não existia, né, ainda, formalmente. Esse aqui, o problema de você ser velho é isso, né? Porque você, às vezes, inaugura algumas coisas, né? Então não existia muito essa figura do supervisor de voleibol, né? O que é isso, né? E aí nós também tínhamos que descobrir. Da mesma forma que também não existia um curso de gestão esportiva, não existia, as coisas não eram tão fáceis assim. A gente tinha que ser meio autodidata ali para conseguir vencer alguns obstáculos que apareciam no caminho. E aí eu fiquei primeiro como supervisor de esportes competitivos do clube, tendo que tomar conta de todas as modalidades esportivas e depois exclusivamente com voleibol, quando resolveu montar uma equipe de alto rendimento, patrocinada, tal, para disputar o que antigamente se chamava de Liga Nacional, né? Então, isso faz mais de 25 anos, então você imagina, né?
eu participei como supervisor do Paulistano na primeira Superliga da história, né? Então, eu falo que acabei virando história mesmo. E aí saí do Paulistano, fui parar no SESI, né? Coincidência aí não conhecer o Renato, mas eu trabalhei só 14 anos no SESI e fiz várias, assim, são vários cargos, né, que eu tive lá. Eu comecei como coordenador de unidade, depois passei para analista, depois passei para supervisor regional e o meu último cargo no SESI foi de gerente de esportes. Isso indo até 2009. E, na verdade, assim, eu que acabei sendo responsável pelo projeto SESI Esporte, que está até hoje funcionando, né? Então, antes do SESI Esporte, eu trabalhava com o programa Atleta do Futuro, que também é um outro programa forte. Eu não sei se o Renato está participando do Atleta do Futuro agora. Não sei nem como é que está, porque já faz mais de 10 anos que eu saí, mas fiz bastante coisa. Eu sempre falei que o SESI, para mim, foi uma faculdade de gestão, porque se havia problema nesse mundo, era no SESI, né? Não agora nessas últimas fases, né? Porque a gente até brinca, né? Eu peguei a fase do SESI pobre, né? O SESI sem dinheiro, o SESI sem condição de fazer as coisas, né? Sem toda essa, que a gente fala, essa turbinada, né, financeira que foi dada aí com a entrada do Paulo Scaff. Eu peguei numa época que, assim, tudo era custo zero e você tinha que fazer torneios na rua sem dinheiro, só com parcerias, né? Tentando ligar para as pessoas para poder saber como é que a gente poderia fazer aí uma parceria, o que eu posso oferecer, o que você pode oferecer, né? Na base do comércio antigo ainda, né? Aquela história do escambo, né? Você, olha, me ajuda aqui, eu te ajudo lá, e a gente vai fazendo, né? Até que apareceu o Alexandre Flug, que hoje é o superintendente do SESI, e me deram a missão de falar, olha, você precisa agora acompanhar o Alexandre. Essa história para o Renato vai parecer insólita, né? Porque também outra história assim, raiz do SESI, né? A primeira equipe esportiva que teve no SESI foi uma equipe de polo aquático, né? Que eu era o chefe da delegação e o Alexandre Flug era o técnico. Então você imagina o tempo que isso não faz, né? E aí a gente aceitou o desafio, falamos, vamos montar. O Alexandre com um conhecimento espetacular técnico, né, foi atrás ali da molecada. A gente tinha uma filosofia de não tirar crianças dos clubes que já faziam polo aquático. A filosofia era trazer crianças novas para dentro do polo aquático, e a gente montou uma equipe de 16 anos, né? E assim, eu correndo atrás da parte de gestão, né, tentando formular a equipe, inscrever, né, foi a primeira equipe que foi inscrita numa federação. Isso foi já um grande problema, porque o SESI não é um clube, né? Não é um clube, ele é uma entidade que foi criada por lei, então ele não tem estatuto, ele tem regulamento. Então, assim, foram vários desafios de gestão que foram colocados naquele momento. E a gente conseguiu inscrever a equipe na Federação Aquática Paulista, disputamos o Campeonato Paulista, depois disputamos o Brasileiro de Polo Aquático, tivemos, assim, a felicidade de, naquele ano, ser bicampeões brasileiros de polo aquático com essa equipe. Quer dizer, então, eu brincava sempre que a gente era o exército de Branca Leone, mal tinha uniforme e a gente já era campeão brasileiro, né? Tinha só a touquinha, eu arrumei umas camisetas velhas que estava escrito SESI, não era nem com a cor do SESI de São Paulo, era a camiseta azul com gola amarela, que era do SESI Nacional, e eu arrumei emprestado lá e a gente, né, acabava, pelo menos tinha uma camiseta polo para se apresentar, era uma coisa assim bem insólita, mas era o começo de tudo, né? Depois, no outro ano, a gente introduziu o projeto SESI Esportes, e aí, né, o Dr. Paulo Scaff, na época, pediu para fazer a equipe de voleibol, e aí mais desafios pela frente, conversar para saber como é que faz o contrato de jogador dentro de uma entidade que nunca tinha feito isso, conversar com o pessoal do financeiro, bom, aí milhares de outras coisas. Aí depois que eu saí do SESI, em 2009, eu fui parar numa modalidade esportiva completamente diferenciada, da professor de educação física,
que foi o automobilismo, né? Eu fui parar em Interlagos, fiquei 4 anos lá, eu era coordenador de planejamento e controle do autódromo, também vencendo outros desafios ali. Trabalhar em empresa pública não é fácil, né? Você tem que trabalhar sempre com licitação, mexendo com edital, tendo que explicar e fazer tudo. Quer dizer, também outra grande escola aí de gestão, né? Que é a gestão pública. E depois desses 4 anos aqui, aí enveredei em trabalhar nas federações, né? Fui superintendente técnico da Federação Paulista de Atletismo durante 4 anos e pouco, até chegar na faculdade, até chegar na FMU. Então, você vê que, assim, modalidade esportiva, o meu sonho era o vôlei, né? É uma coisa mais engraçada. Meu sonho era ser técnico de vôlei. E aí, de repente, para não falar que eu nunca fui do voleibol, nunca fui do voleibol, durante 7 anos, ali de 2003, quando eu saí do Paulistano, até 2002, quando eu mudei para o interior de São Paulo, eu era delegado da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Vôlei. Ultimamente, fiquei mais 2 anos como delegado. Fui delegado também da Federação Paulista de Handebol, né? Então, se alguém perguntar, puxa, que modalidade que você milita, eu vou falar para você, olha, talvez seja mais fácil de tentar achar uma que eu nunca participei, né? Porque só no SESI, o Renato acho que sabe disso, só o SESI resolve fazer tudo, né? Tem tudo lá agora. Tem rugby, acho que só não tem, sei lá, cricket, ainda não inventaram o cricket no SESI. Mas eu continuo muito amigo das pessoas que sobraram da minha época lá, né? Quase não sobrou ninguém da minha época no SESI, mas pelo menos do Alexandre, que é o superintendente, a gente vira e mexe, conversa, fala algumas coisas. Eu continuo um torcedor convicto do SESI como clube e vou trabalhando da maneira que eu posso aí com gestão, fazendo uns programas semanais aí pela pós-graduação da FMU, sempre falando de gestão, sempre colocando muita gente boa aí para falar também sobre essa área, que é uma área que o brasileiro acho que não gosta muito, né? Precisa se organizar talvez um pouquinho melhor. Bom, já falei demais. Eu acho que deu para contar uma historinha, né? Deu, e deu para a pessoa entender a essência do caminho que você chegou, né? Para ser referência na área de gestão, né? E estimular o pessoal a fazer o curso mesmo, né? Porque tem muita propriedade, muito conhecimento. Não é isso de saber um esporte, né? Muitos esportes, muitas realidades diferentes, né? Em épocas diferentes. Isso traz muita propriedade, inclusive, para a conversa que a gente vai ter daqui a pouquinho também. Muito bom, obrigado. Vamos na ordem aqui, né? Denise, por favor, se apresenta. Eu conheço por gente, eu sempre duas coisas. Primeiro era jogar voleibol, que eu consegui. A outra era ser técnico de voleibol. Nossa, era técnica. E segui educação física para isso. Me formei em educação física e eu fui trabalhar com escola de esportes. Comecei trabalhando na Hebraica e fiquei lá 2 anos, mais ou menos, na Hebraica. Saí da Hebraica. Eu não sei se vocês estão me escutando. Vocês estão me escutando? Que não? Parou? Mais ou menos, também um pouquinho ruim a conexão. Uhum. E agora falhou mesmo, né? Voltou? E o Renato também. Olha. Tá uma bagunça hoje. Não muito bem. Perguntar por que eu sobrevivi, a gente está na mesma cidade? Olha. Não estamos ouvindo muito bem. Eu acho que tem alguma coisinha para mexer na conexão do local. Eu vou entrar de novo. Eu acho que voltou. Tá. Parece que voltou agora, né? Vamos ver. A internet, gente. Hoje deu para ver que eu acho que não tem a ver só com conexão, mas o Instagram, que há pouco baixou todo mundo, que praticamente todo mundo que estava na sala caiu, né? Então hoje tá. Eu faço live todas as terças, né? E a gente tem algumas terças que são terríveis as conexões, outras são perfeitas. Então hoje a gente está no dia meio instável. Mas vamos lá, Renato, a tua conexão tá boa agora? Dá um oi aqui.
Também não. Rapaz, hoje está difícil o negócio. Somos nós, né? Não, não vamos deixar o silêncio aqui, vamos dominar a live. Mas, ó, deixa só a Denise. Pessoal, fiquem aí, não saiam. A gente sabe que isso aqui não é fácil às vezes, mas o pessoal está aqui bastante disposto para falar. Então vai dar certo. A gente sempre, quando a gente trabalha mentalidade positiva, a gente não tem a gente se adapta, né? Denise, tá boa agora? Agora acho que sim. Boa. O áudio está um pouquinho baixo, mas talvez se aproximar um pouquinho, a gente consegue ter um áudio melhor, então. Melhorou? Tá melhor. Pode. Continua, então, por favor. Então tá bom. Então, o que aconteceu, depois que eu me formei em Educação Física, eu fui trabalhar na Hebraica, trabalhei um tempo na Hebraica. Saí da Hebraica, eu fui para o Paulistano, trabalhando também na Escola de Esportes do Paulistano. Aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar, começar a trabalhar na escolinha de vôlei do Paulistano. E a partir daí apareceu também uma outra oportunidade de eu começar a trabalhar com o masculino, com o voleibol masculino das categorias de base. Trabalhei 2 anos com o masculino e depois disso eu fui trabalhar com o feminino. Aí eu comecei a trabalhar com o feminino, com a Cleide. E a Cleide já estava, nessa época que eu comecei a trabalhar, a Cleide já estava há um bom tempo, nem sei quanto tempo ela já estava lá. E começamos a trabalhar juntas. Desde então, trabalhamos juntas no Paulistano. Isso já faz 31 anos que estamos trabalhando na base do Paulistano. Trabalhamos com crianças e adolescentes, pegamos crianças desde 9 anos até os 18 anos. Temos 4 a 5 de base que nós trabalhamos lá todos os anos. Nesse meio, trabalhei também com universitário, trabalhei com a equipe da medicina veterinária da USP. Trabalho há 8 anos com 2 categorias de Master no Esporte Clube Pinheiros. Nesse meio também, eu tive, assim, apareceu assim do nada, tivemos também um convite, apareceu a diretora do clube no Texas, ela queria conseguir entender o porquê que o Brasil era tão bom no voleibol. Ela falou assim, gente, eu preciso conseguir entender o porquê que sempre aparece assim vocês conseguem sempre colocar atletas aparecendo novos. A renovação que vocês fazem na seleção é uma coisa impressionante. Eu preciso entender. E ela disse, eu quero saber o que vocês fazem. E eu comecei a conversar com ela, tive a oportunidade de ir para lá para poder mostrar um pouquinho do que a gente fazia no nosso trabalho de base. E eu comecei a ter uma amizade muito grande com ela. E a partir disso, todos os anos eu passei a ir para lá para poder sempre ficar 30, 40 dias mostrando para as crianças dela, dando treino para as crianças. E nunca mais deixei de ir. Já são 14 anos que eu faço isso. E quem sabe daqui a um tempo eu vou para ficar. Então, já é uma coisa que talvez aconteça se Deus quiser. Mas isso é para depois. Um amigo que trabalha no Notícias do Peru. E comecei a trabalhar também com ele a um programa. E nós começamos a fazer também de quartas e domingos. E nós também temos 2 professores universitários que participam desse. Zé da Pigo, né? É muita coisa. Zé, que o que acontece? Veio a universidade, eu tô. aqui que veio o Pra convite mim, agora vai. para que eu assumisse a equipe feminina, que eu assumi a partir desse ano. Na faculdade. Uhum. Legal. Deu uma travadinha aqui, mas deu para a gente pegar a grande parte, né, da tua apresentação e fantástico, né? Que só essa carga de experiência como técnica, e a gente vê, não é apenas por ser técnica, mas por saber gerir uma equipe, gerir situações. Na chamada que eu fiz ontem, não sei se vocês viram no Stories, né? Aí eu tava colocando, né, gente, gerir tudo. Eu posso só falar uma coisinha? Uhum.
Por favor, eu preciso falar uma coisa que a gente vai falando, a gente esquece. Eu recebi um convite que eu fiquei muito honrada, que é do meu coordenador, por favor, professor José Arthur, que está aqui, para dar aula na FMU, curso de pós-graduação, pelo amor de Deus. Eu não posso ser do meu coordenador. Eu já aguardo. Ufa, no último minuto. Os acréscimos. Boa. A Denise é muito suspeita porque nós estudamos na mesma escola ainda, você imagina. A gente se Olha, conhece desde o colégio. É. Aí eu caramba. falei para ela assim, não vai ter jeito de você não dar aula nessa pós-graduação, mesmo que você não queira, você vai. Boa. Da gente que trabalha na base, que isso é uma coisa muito rara, então, assim, é uma oportunidade sensacional que eu agradeço a ele todos os dias. Para ver como não é o profissional, né? É o que o profissional faz, não importa onde está, em qual circunstância está, né? E é isso que é legal para todo mundo que está ouvindo, vai ouvir essa live e entender, porque a gente vai falar de todas as realidades, né? Aham. Ó, o Renato, eu ia pedir para ele falar agora, mas ele caiu de novo. Renato está com bastante dificuldade na conexão. Mas olha, só vou verificar aqui se ele vai conseguir entrar novamente para poder se apresentar, falar mais um pouquinho. Mas a apresentação dele foi feita. Qualquer coisa a gente vai embalando na conversa agora e aí ele vai entrando no momento que a conexão fluir, né? Olha, ele tentou e caiu. Tá bem complicadinho, né? Eu vou mandar aqui para ele, pedir para ele tentar o 4G, porque às vezes a gente vai insistindo no Wi-Fi e esquece que tem o 4G daí. E às vezes o 4G funciona melhor que o Wi-Fi. Então, Já aconteceu isso comigo. bem. Renato, deu certo, Opa, galera? acho que agora. Vocês estão me ouvindo? Então, rapidinho, fala tudo que pode. Olá. Bom, desculpa aí, gente, pela má conexão, mas realmente tá bem difícil hoje. Primeiro, prazer aí, Paulo, obrigado pelo convite. Eu vou ser breve, até por conta do tempo. Eu consegui escutar, aliás, boa noite também para Denise e para o Zé Arthur. Consegui escutar bastante coisa do Zé Arthur aí em relação ao SESI. Fico contente em estar compartilhando esse espaço com um profissional que passou pela casa, que tem toda a experiência, especialmente ali na gestão esportiva, conhece nossos programas. Eu vi que ele falou que conhece o Atleta do Futuro, conhece todo o desenvolvimento que foi feito, né, lá atrás para que a gente conseguisse hoje atender no programa SESI Sport que ele comentou, que são 22 modalidades, né, 15 modalidades olímpicas e 7 modalidades paralímpicas. Eu vou fazer a apresentação, então. Eu venho da área de esporte por formação, eu sou formado em esporte, né, pela Universidade Estadual de Londrina. Sempre busquei na universidade meios para que eu me direcionasse a minha profissão, a minha carreira para a gestão esportiva. Fui presidente de instituições de esporte universitário na época, trabalhei com futebol, trabalhei no clube empresa, algo muito novo lá 10 anos atrás, quando eu me formei. E sempre fui em busca de trabalhar na gestão de projetos, na gestão esportiva, né? Tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito legal quando eu vim para São Paulo fazer meu MBA na Trevisan Escola de Negócios, que foi um projeto que é o projeto das Olimpíadas da Coab, tinham os conjuntos habitacionais de São Paulo que promoviam eventos nas extremidades da cidade, projeto social com a proposta do esporte para todos, né? Depois tive a oportunidade e o privilégio, na verdade, de estar trabalhando e sendo gestor do projeto da Hortência Marcari, né? A Rainha Hortência, projeto grande, um projeto que tinha escalabilidade em base estadual, apoiado pela Telefônica Vivo na época. E nesse meio do caminho fui traçando a minha rota profissional. Na época também, ainda nessa linha profissional, trabalhei numa agência de marketing esportivo chamada Brunoro Sport Business, né? Fui consultor lá, foi o meu primeiro emprego de empresa, de agência, e por lá passei por alguns projetos, conheci algumas pessoas, e encerrado esse trabalho na Vivo, né? Nesse meio tempo
tive a oportunidade de entrar no mestrado direcionado para a gestão esportiva, é um mestrado que era, e a gente tinha a oportunidade de... E em seguida, por conta dessa vivência que eu tive, dessa parceria, Acho que cortou. No clube ali, trabalhando no desenvolvimento de um plano de um técnico. E hoje, vocês me ouvem? Tá ok? Tá? Ok. E hoje, por conta após um processo seletivo no começo de 2018. Acho que cortou. No clube ali, trabalhando eu sou especialista em esporte lá. Eu trabalho com projetos e programas esportivos, trabalho centralizado. O Zé aí vai entender a gestão centralizada. Ele foi de esportes com a proposta de desenvolver o programa, dos programas de esporte que vão do atleta do futuro até o esporte de rendimento em base estadual. E outros projetos estratégicos também, principalmente projetos de parceria que nós temos na entidade, que eu também atuo diretamente. Com parcerias, com esse trabalho no programa de treinamento esportivo, né, que é aquele meio do caminho para que o atleta se especializar definitivamente na modalidade desejável. Eu trabalho com leis de incentivo ao esporte e tenho essa atuação bem plural, assim, vamos dizer, que é um pouco do que o esporte e a gestão do esporte nos dá, né? Então, tentei ser breve aí, até por conta da conexão, mas a minha carreira, a minha formação, ela foi traçada nesse sentido. Legal, muito obrigado. E, Renato, dá para ver bem, né, esse direcionamento, né, para projetos, né, construção, né, do ambiente esportivo. Legal, a escolha, né, não foi à toa de vocês, com cada um com sua experiência, com um tipo de linha onde se complementa. Queria entender um pouquinho de vocês agora, vou verificar aqui como que tá o pessoal. Conexão, quem está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem agora, Paulo. Agora estou na vez, então consegui. Deu rodando todo mundo dessa vez para mim aqui. Mas legal, ó, o pessoal dando oi aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite, Denise. Pessoal pedindo beijo. Vamos interagindo com o pessoal. Robertinho. Grande Robertinho. Legal. Ó, então, vamos começar aqui a nossa conversa, efetivamente, né? Hoje a gente está falando sobre gestão. Comentei bem no início sobre... A gente está, vamos dizer assim, cansado de ver no mundo esportivo, né? Eu trabalho desde com empresas pequenas, academias, clubes pequenos, clubes maiores, e a gente vê problemas em todos, alguns menos, outros mais. Né? A gente vê alguns lugares... Não vamos falar aqui de roubalheira, né? Porque se a gente for entrar nesse caminho, né, a gente vê que aí vai mais de índole da pessoa, né, ou de um grupo de pessoas que acabam desviando verba ou direcionando para coisas não adequadas. Mas vamos se centrar na gestão em si, de pessoas que não sabem gerir. Então, eu gostaria, aqui na ordem, não precisa ser na ordem que a gente falou agora, mas na ordem quem desejar. O que vocês podem falar sobre gestões? Exemplos, situações de gestões que não podem ocorrer e gestões, ou modelos de gestões. Isso é com vocês. Eu acho que seria muito bacana vocês conseguirem pontuar um pouquinho, começando com o Zé. Só tá aqui o Zé agora. Tô achando que o senhor sobrou para mim. Fugir do assunto. Não, cadê? Mas o que você pode falar aí pra gente? Olha, tem uma coisa engraçada que, assim, a gestão esportiva, eu fico brincando sempre que é um pouco como se fosse os técnicos de futebol, né? Todo mundo, óbvio, né, que começa a trabalhar com esporte e tal, depois de um tempo ele fala assim, bom, eu consigo fazer a gestão, né, do departamento aqui onde eu estou ou do que eu vou fazer. E eu sempre falo que, assim, olha, mesmo quem vai se aventurar a fazer a gestão dessa forma,
começando, por exemplo, sem conhecimento técnico nenhum, sem nenhum estudo, né, que baseie a gestão, ele tem que procurar, né, entender um pouquinho mais algumas fórmulas de gestão, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, é imprescindível que o gestor conheça legislação esportiva, conheça um pouco de recursos humanos, conheça bastante de administração, né? Coisas que normalmente para o profissional de educação física não é assim a disciplina mais íntima dele, né? Até porque os cursos de educação física muitas vezes nem se preocupam em colocar isso no seu currículo, né? Então, você fala, bom, mas e por que então o gestor precisa ser um profissional de educação física? E aí deixar claro que não precisa ser um profissional de educação física, né? Eu mesmo sendo professor de educação física, eu falo, a gestão, ela está dividida ali entre profissionais de marketing, profissionais de administração, profissionais de gestão, de educação física e até de outras áreas de estudo. Mas o profissional de educação física, ele tem uma facilidade maior para entender o negócio, né? Porque nós fizemos parte do negócio, né? A gente consegue entender o outro lado da história. Então, quando você começa a dominar um pouco mais, né, a ciência da gestão, você consegue andar um pouquinho melhor com seus projetos, né? Então, é óbvio que, assim, quando você começa a desenvolver um projeto, né, você vai começar a enfrentar graves problemas. E um dos problemas que você enfrenta é o famoso marketing, né? Que aqui no Brasil, insistentemente, né, há 20 anos atrás, os livros só falavam de patrocínio, 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 patrocínio. Isso acabou dando um nó na cabeça das pessoas que começaram a achar que marketing era sinônimo de patrocínio, né? Então, muita gente continua sempre com essa ideia. Vou fazer um marketing. Então, na cabeça dele, fazer um marketing significa que eu vou conseguir um patrocínio para a minha equipe. Só que eu sempre, né, quando eu estou dando aula em qualquer lugar, eu falo para todo mundo, olha, você me desculpa, mas não é você que vai conseguir um patrocínio. Na verdade, é quem tem o dinheiro que vai tentar achar uma forma melhor de divulgar a sua marca. E essa divulgação da marca dele, ele pode escolher, porque ele que tem um dinheiro, né? Então ele pode escolher anunciar na televisão, colocar em revista que seja, por exemplo, de um determinado nicho de mercado, né, especializada na área dele. Ele pode escolher, né, tirando o São Paulo, que a gente não tem, a gente tem essa proibição, mas ele pode colocar outdoors na parede, né, nas paredes aí pela cidade, o famoso bus door, né, que é aquela propaganda que vai atrás dos ônibus. Quer dizer, ele tem várias opções para fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Aí você vai perguntar, por que ele vai escolher o esporte? Então, quem tem o dinheiro é quem comanda essa história. Não é o cara que é gestor de uma equipe esportiva que vai simplesmente falar, não, eu vou conseguir um patrocinador. Não, não é. Ele vai ter que convencer alguém que queira, né, divulgar a sua marca de que aquela equipe, aquela determinada equipe, vai ser muito boa para divulgar o nome da empresa dele, né? E aí, lógico que entram 1000 variáveis aí nesse meio, né? Então, assim, com o tempo, a gente vai sempre insistindo, né, para que as pessoas, de alguma forma, se capacitem, né? Eu, nos 14 anos de SESI, aí eu vi muita gente, por exemplo, que era excelente professor, e aí falavam para ele assim, caramba, eu vou te convidar para você participar do concurso para coordenador da unidade. E aí o cara falava, poxa, o salário é melhor, eu vou ter uma condição melhor, vou ficar num lugar só, vou querer investir na minha carreira e tal. E aí o camarada presta para coordenação e muitas vezes ele passava. Um ano depois era mandado embora. Por quê? Porque era um excelente professor, mas ele não conseguia desenvolver da mesma forma, né, a área de gestão. Né, porque são coisas completamente diversificadas. Né? Ser um bom professor não significa ser um bom gestor.
né? Para ser um bom gestor, ele vai precisar adquirir, né? Então, você vê, o próprio Renato falou a quantidade de cursos que ele teve que fazer na área, né, de gestão para poder falar, olha, agora eu vou fazer gestão em algum lugar, né? E ele falou das entidades que ele trabalhou. Então, assim, não tem como você falar assim, puxa, eu vou fazer gestão e não vou fazer curso nenhum. Agora, por outro lado, como a gente começou a conversa, muita gente acha que fazer gestão é como técnico de futebol, todo mundo sabe um pouco. Aí o cara, muitas vezes, chega a um determinado cargo e, como ele não entende muita coisa dessa história, ele vai no tentativa e erro. Então, ó, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, bate a cabeça pra caramba, então se esfola todo, aprende na base da porrada, e aí, né, de repente, um projeto dele consegue andar porque ele se debateu ali, aventureiro. Tem cara que consegue, tem cara que mete a cara, vai pra cima, faz, né? É que eu falo, tem cara que vende geladeira no Polo Norte, né? Geladeira, não é nem freezer, né? Geladeira no Polo Norte, quer dizer, esse cara que tem essa arte toda, essa consideração, ele vai sobreviver, né? Mas não é uma função fácil, não, né? Você muitas vezes toma algumas decisões ou tem que ser realista com relação ao seu trabalho e tem que se responsabilizar por aquilo que você fez, né? Ou por aquilo que você disse, ou pela tua filosofia de trabalho e tudo mais. Então, nem sempre o gestor de um projeto agrada, né, um gestor principal, né, um político, alguma coisa, porque você está sempre buscando, né, o lado mais certo da história, que é o que a gente deve fazer como gestor, né? Então, acho que falei demais, de novo. Eu fico vendo o pessoal tudo fazendo bolinha, e aí eu vou emendo mais alguma coisa para a gente não ficar sem falar nada, mas vamos lá. Agora acho que o pessoal se acalmou aí. As conexões estão boas, né? Mas deu uma aula. Aproveita. Tá gostoso ouvir, porque vai clareando a mente, né? De qual caminho. Eu quero fazer um adendo aqui. Eu trabalho com um público, assim, eu trabalho há muito tempo com técnicos, né? Como psicólogo, né? A gente está sempre trabalhando em conjunto. Sim. E justamente em alguns momentos a gente se depara com situações como essa, do técnico ser colocado para ser, às vezes, um head coach, às vezes para ser coordenador, gerente, né? E por aí vai. E alguns vão na raça, aquela coisa de vou lá, vou fazer dar certo, e corre atrás do conhecimento que se diz. E aí se aperfeiçoam, né? Em pouco tempo já começam a gerir de uma maneira mais eficiente. Agora, a grande maioria, né, pensa que sabe, né? E acaba, se não quebrando a cara, quebrando o time, né? Desestruturando, bagunçando. Então, eu queria já aproveitar para a Denise falar agora, então, que o Renato busca aí, né? Mas Denise, você como técnica também, como coordenadora de grupos, como que é essa experiência tua também, não só na sua gestão do teu trabalho, né, mas também do teu grupo como coordenadora, mas também de quem está lá em cima também, né? E como é a influência da gestão no seu trabalho também. Então, a influência da gestão, eu acho que ela é fundamental, né? Você ter um bom gestor, eu acho que faz toda a diferença no seu trabalho. E o bom gestor, eu sempre acredito que o bom gestor é aquele que ele sabe delegar. Então, é aquele que delega as coisas para você e que ele te dá te dá a possibilidade de você conseguir fazer o seu trabalho e você consegue também fazer as coisas de uma forma que te deixe à vontade e você consegue trabalhar de forma firme, de uma forma que você consiga traduzir tudo aquilo que você quer para ele, você consegue levar o resultado para ele e de uma forma tranquila. Então, para mim, é sempre assim, sabe? Nada naquela coisa, aquela pressão, aquela coisa, né, que te deixa de. Principalmente para a gente, para nós que somos técnicos, porque nós já temos muita coisa para gerir. Quando você tem uma equipe, todo mundo acha que é uma coisa muito fácil, né? Normalmente as pessoas falam assim: nossa, mas é uma coisa fácil. Você chega ali na quadra, né? Você ali já trabalha com a sua equipe, você faz ali seu jogo, sai e vai embora. As pessoas não sabem o quanto a gente tem que trabalhar
para a gente gerir uma equipe. Você trabalha dentro da quadra, você trabalha fora da quadra, você trabalha para você levar a sua equipe para você jogar fora, você trabalha para o seu treino, você trabalha com o seu macrociclo, o seu mesociclo, o seu microciclo, você trabalha na hora de você pegar o seu transporte para você levar a sua equipe para jogar fora, para você pegar o seu lanche, para você trabalha com muita coisa. Às vezes parecem coisas bobas, mas se eu não tiver o transporte no dia do jogo, eu não tenho como levar minha equipe para jogar, eu vou perder o jogo por WO. Então, sabe, são coisas que as pessoas não passam assim na cabeça das pessoas. São coisas que as pessoas falam assim, nossa, mas precisa fazer isso? Precisa. Então, eu acho que o bom gestor, ele faz exatamente isso. Ele deixa você completamente à vontade para que você faça. Por exemplo, você chega no começo do ano, nós vamos nas reuniões para a gente poder marcar toda a nossa tabela. Então, por exemplo, no Paulistano, vou dar um exemplo para você, no Paulistano nós temos de 4 a 5 categorias, então nós marcamos no começo do jogo, fora os jogos das finais, uma média de uns 80 jogos. Então, eu preciso ter a capacidade de marcar todos esses jogos em dias em que eu não vou ter nenhum evento no clube. Eu tenho que verificar se todos esses jogos eles vão ser marcados exatamente nas datas corretas, nos horários corretos. Eu não posso errar a data do jogo, o horário do jogo, porque senão eu posso perder o jogo por WO, senão eu marco numa data errada, senão eu não vou para o jogo. Então, são coisas bestas que para as pessoas parecem bestas, mas não é. Se eu vou jogar um jogo fora e a menina ela esquece um uniforme e ela só lembra desse uniforme quando ela está dentro do ônibus e eu já saí para o jogo, eu não tenho mais uniforme dentro do ônibus. Então, são coisas que quem tem que lembrar isso? Somos nós. Porque quando você tem uma equipe multidisciplinar trabalhando com você, normalmente isso acontece no alto rendimento, você tem um fisioterapeuta, você tem o seu auxiliar técnico 1, auxiliar técnico 2, você tem... Não é, Zé? Você tem o fisioterapeuta, você tem o médico, você tem a nutricionista, você tem o fonoaudiólogo, você tem todo mundo trabalhando com você. Então, é um pouco mais fácil. Mas, na base, você é tudo isso. Né? Você é tudo isso mais um pouco. Então, você acaba sendo o gestor em tudo. Então, é muito complicado. No caso lá dos Estados Unidos, por exemplo, quem trabalha com base não precisa ser formado em educação física. Então, é muito mais complicado, porque são pessoas que não têm a mínima formação. Então, às vezes, elas não sabem nem aquilo que elas estão fazendo com a criança. Então, às vezes, elas estão dando algum tipo de exercício que jamais elas poderiam trabalhar naquela faixa etária. Então, são coisas muito mais... imaginar que é assim lá, né? Então, são coisas muito mais complicadas. Então, sabe, é difícil, é muito difícil. Então, quem olha a gente, né, fala assim, não, é só, sabe, chegar na quadra. Não, não é. Então, você também é gestor quando você trabalha com a sua equipe. Então, para mim, ser um bom gestor é isso. Muito bom. Eu queria só que esse ponto que eu queria, que tem bastante colega que já entrou aqui, que é técnico, outros que vão ver depois aqui também, e é lembrar isso, né? Eu sou um gestor da minha equipe, eu tenho um gestor que está acima, né, na visão global, mas dentro do meu grupo, né, e isso, claro, como você colocou, tendo a autonomia necessária para gerir o seu grupo, que isso é muito importante, o respeito, né? Realmente aí o trabalho, ele pode ter uma significância, se a gente pode chamar, melhor. Né? Quer complementar? Para complementar, e não é só isso que eu sou gestora das minhas atletas também, porque eu sou gestora na formação psicológica da minha atleta, na formação, sabe, do caráter da minha atleta, na formação, sabe, em tudo da minha atleta, porque eu não vou formar só a atleta. Quando você trabalha com a base, você forma só a atleta, você forma o ser humano, né? Você forma numa totalidade. Então, é uma coisa muito acima, sabe? É uma coisa muito complexa. Não é apenas, sabe? Não é só aquela coisa básica, né? É muito além disso. Muito bacana. Você me lembrou uma situação
Se não perco a ideia também, eu lembrei de uma situação onde eu trabalhei durante anos com a equipe de natação do Curitibano. E eles têm um alojamento, né, dos atletas do Brasil todo, né, que ficam lá. E aí, uma época, com o pessoal da República, como a gente chamava ali, né, o pessoal da República, tinham situações acontecendo. Um dia eu fiz uma reunião com o grupo feminino e masculino, e eles falaram que estava uma série de problemas estruturais, inclusive, acontecendo. Aí fui eu lá, o psicólogo do esporte, né, deixa eu ir, né, o dos meninos era dentro do próprio clube e das meninas do outro lado da rua, né? Aí das meninas eu pedi para a gestora do setor também ir, para ir o homem sozinho, né, e aí fomos lá. E aí a gente foi vendo a situação estrutural. Daí a gente já falou, tem que trocar as camas, tem que colocar armário, tudo, porque o rendimento não estava efetivo, porque não estava tendo uma organização necessária para ter o conforto. Isso faz parte de gestão também, né? Então, administrar, gerenciar, perceber sensibilidade, achei muito, muito bacana esse posicionamento. Vamos deixar o Renato falar. Por favor, Renato, cumprimenta também. Acho que a conexão foi. E eu peço desculpas que eu perdi a pergunta no começo, que eu sei que o Zé e responderam já, e eu perdi o começo. Qual que era a pergunta? A gente está falando sobre gestões que não são efetivas, que não são funcionais, né? Se você tem exemplos, algumas situações, e também as suas dicas, sugestões de o que seria uma gestão realmente importante, quais são os critérios necessários. Aí o pessoal já comentou aqui, né? Vou colocar já uma mistura aqui dos dois, né? Ó, então, aqui, né? Então, ó, procurar entender, né, o que é a gestão, legislação, RH, administração, dominar conhecimentos de gestões, saber fazer projetos, o marketing, né? Então, até coloquei aqui. Acho que isso aí a gente vai até colocar, o pessoal vai me ajudar depois a fazer um post colocando marketing diferente de patrocínio. Adorei isso que o Zé comentou, né? Acho que é muito. Eu não tinha ouvido dessa forma ainda, e é fantástico essa visão, né? Acho que as pessoas têm que entender que é muito mais que divulgar as marcas, é um negócio, é um mercado. Aí, quem quiser vai fazer o curso do Zé para entender melhor, né? Porque aí, com certeza, tem muita coisa a ser discutida, né? E aí, um bom gestor, né? Como a Denise colocou, um bom gestor é quem delega. Então, Renato, foi basicamente isso que eles comentaram até agora. O que você pode complementar aí? Legal, bacana os comentários. Eu parto do princípio de algumas questões, né? Então, eu acho que o gestor esportivo, de uma forma geral, está muito ligado às associações, às instituições e a clubes. Então, a característica dessas organizações, ela força você, se assim posso dizer, a desenvolver competências para lidar com isso, né? Para você ser o facilitador intermediário entre um ambiente operacional técnico, né, que é aquela administração operacional esportiva do dia a dia, daquela necessidade recorrente para você estar atendendo e competindo no calendário, alguns organizados, outros um pouco mais bagunçados, e também para você ter você precisa ter a competência e a habilidade de entender os propósitos das organizações, seja ela clube, seja ela associação, para que você também consiga se desenvolver a ponto de atender a estratégia. E aí a gente fala de ambientes que estão acima, geralmente, de gestores que estão contratados para aquela função, e mais que faz parte também do ambiente de administração. Então, acho que as competências de você ter a compreensão, parte da visão estratégica da identidade, a visão de ter de entender as necessidades de uma operação esportiva, e a Denise trouxe ali a questão da multidisciplinariedade, né? De todas os apontamentos, tudo que a gente precisa ter muito bem equilibrado para que o esporte aconteça de fato naquele perímetro esportivo, e também no dia a dia, né? Toda essa base sua administrativa organizada. O Zé comentou alguma coisa no começo, puxa, eu tinha um problema, que era organizado, né? Então foi assim que ele também deu início na sua carreira. Então, assim, e ter essa organização em favor do atendimento estratégico, que ele é fundamental, necessário. Acima disso, existem os órgãos reguladores, então é muito importante ter a compreensão de como funcionam as governanças desse sistema, né? Então, e para que tudo aconteça da melhor forma,
no ambiente esportivo, no ambiente de jogo e que traga resultados no final. Então acho que o gestor esportivo ele precisa de desenvolver N competências, né? Ele precisa desenvolver N conhecimentos para ser o grande facilitador desse processo. Então, o bom gestor esportivo ele tem que entender das questões multidisciplinares da nutrição, da necessidade de uma boa logística, da necessidade de um bom hotel para uma equipe de basquete, de vôlei que tem, em geral, atletas altos e precisam estar confortáveis para o dia seguinte do jogo, da necessidade de você ter um ambiente de treino pré-jogo adequado para que a sua equipe mantenha aí a periodização do dia a dia. Enfim, eu acho que são essas competências multidisciplinares que um gestor esportivo precisa desenvolver para que ele consiga desenvolver aí o seu trabalho e, claro, né, relacionamento. Né? O relacionamento do dia a dia é muita gente ao tempo todo, são muitos perfis diferentes, são muitas realidades diferentes, né? Então, a realidade do dia a dia, a realidade social das pessoas, ela acaba entrando dentro do nosso ambiente corporativo. E a gente precisa lidar com isso também, e a sensibilidade para tratar essas pessoas. Então, a liderança de pessoas também ela é fundamental. Então, acho que são esses componentes aí que se somam e formam um quebra-cabeça que acaba focando aí no gestor esportivo como um responsável por toda essa engrenagem. Bom, eu queria fazer um comentário que, quando foi encaixando esse tema de gestão, os três estão em São Paulo, eu sou de fora, né? Eu estou em Curitiba, né? E Curitiba é uma realidade muito diferente de São Paulo, sem falar o tamanho da cidade em relação, né? Nós nem chegamos aos 2 milhões de habitantes ainda, estamos quase lá, né? Então, a proporção é bem menor. E o número de equipes, né? De médio a alto porte, são muito pequenos. E aí, assim, eu tô aí há 16 anos trabalhando na área, né? A gente vai ali ralando, pá, vai entrando, vai conseguindo entrar nas equipes, mostrar o trabalho da psicologia do esporte, que ainda é um grande desafio pra gente, né? Mostrar o valor, né? E a significância de não ser... Geralmente a gente é o último a ser colocado e o primeiro a ser jogado fora. Então é uma situação que a gente está tentando mudar, graças a Deus estamos mudando. Mas aí a gente entra e, como psicólogo, a gente tem que estar junto do gestor. Eu falo isso para os alunos em pós-graduação também, então eu coloco para eles, olha, gente, o psicólogo tem que ser firme, tem que ser duro, tem que ser colega do gestor, mas ele é um colega que está orientando. Não é ele, você é meu amigão, né? Não me demita. Não é esse o sentido. Mas sim de, olha, veja só como você está fazendo, como você está tratando o teu técnico. Fiz isso muitas vezes com gestores, ótimos gestores, que eu pude trabalhar junto também, né, no decorrer da história aí, que falam, não, Paulo, me ajuda, o que eu posso fazer? Como que eu falo com o coordenador? Como que eu falo com o técnico? Isso é fantástico. Mas, em compensação, a gente já viu a gente viu equipes sendo realmente desmanteladas por uma má gestão. E é fantástico na hora que vocês colocam aqui, ó, já, eu sempre abro uma folha nova aqui no caderninho, né, e sai sempre uma lista gigante de apontamentos, né, que depois a gente vai colocando ali, né, curiosidades, dicas, que é para mostrar para o pessoal, né, o que vocês estão trazendo como pontos mínimos. Gente, isso aqui é só uma pincelada. Veja, já deu 1 hora de live, né, e a gente parece que a gente mal começou a conversar sobre o assunto. Mas eu vou colocar para vocês como uma pessoa que não é da gestão. Eu até, dentro da minha empresa da Psicol, né, eu sou lá o diretor, né, da área de saúde esportiva, então a gente trabalha com projetos, gestões, então a gente trabalha, mas é muito diferente. E ouvindo vocês, né, o lado, a gente fala, caramba, como tem coisa para a gente se aperfeiçoar, né? Eu tenho estou fazendo a minha especialização em gestão também, e tudo, então é importante, quando a gente vai entrando, é importante entrando, só que o meu é de negócios de maneira geral, né? Mas veja só, temos aí a especialização, então eu queria assim, fazer mais uma rodada, né, de fala de cada um, para colocar observações, pontos que vocês lembraram agora que faltou comentar isso, né? E aí é óbvio, fazer a propaganda do trabalho de vocês, do que vocês estão fazendo. Acho que esse é um objetivo nosso também, né, para as pessoas entenderem. Não é à toa que vocês estão aqui. Vocês estão fazendo um trabalho espetacular, cada um na sua área, e divulgar o que vocês acham muito importante, que esse espaço aqui é de vocês para vocês. Então, a gente podia começar na ordem aqui que a gente começou ali. Então, primeiro, Zé, pode ir. A ordem que começou pelo sinal da internet, né? Pelo sinal da internet. Então, bom, atualmente, assim, professor universitário, a gente fica... Ui, aconteceu algum problema aqui. Acho que virou a câmera, né?
Isso, virou. Pronto, desvirou. Boa. Professor universitário, a gente está sempre é, tentando agora se virar com relação a essa pandemia, né? Então, trabalhar em faculdade, falo para vocês que não está fácil, né? Porque, por exemplo, quem estava acostumado a dar aula presencial ali para 40 alunos, 45 alunos, né? E intervir com eles, esse ano, por exemplo, eu tive sala com 197 alunos, né? Então, você imaginar o que é dar aula pela internet para 197, você tem que ser meio mágico, né, na história. Então, não dá para você falar assim, a solução é fácil, né? Então, eu, como sou um cara que gosta de desafios, eu falei assim, bom, vamos lá, né? Arregaça as mangas, vamos tentar descobrir aí, né, o que a gente pode fazer com relação a dar aula. E aí, uma das coisas que acabou surgindo, né, inclusive apareceu o Nilson Garbaz aí para assistir a nossa live, foi meio que começar a se aperfeiçoar nessas formas de comunicação, né? Ele até está brincando aqui, porque eu sou um cara completamente não sério, né? E que hoje estou fazendo um papel bonito aqui, estou super sério. E a Denise está rindo, porque ela sabe como é que eu sou. E aí o que acontece? As minhas aulas acabam sendo isso, né? É um pouco, é mais show do que aula. E aí quando eu vou fazer meu programa de sexta-feira, que é um programa também transmitido pelo YouTube da pós-graduação da FMU, onde a gente recebe todo esse pessoal do esporte e tal, a gente convida um monte de gente para falar sobre esporte. Eu também tento colocar ali um pingo de humor, né? Um pouco, assim, a gente fala de assuntos sérios com um pingo de humor, né? Então a gente brinca bastante, eu brinco com os convidados, porque na maioria das vezes o pessoal que acaba passando são pessoas que estão no teu network ali, ou que pelo menos está próximo de você, né? Então a gente está sempre tentando gesticular. Agora a gente eu vou dar um curso junto com o professor Jorge, os Ratos e Dax, né? No dia 19, dia 20, é um curso gratuito de gestão para equipes esportivas, é justamente esse tema aí, interessante. Eu estava tentando lembrar como é que a pessoa pode fazer, mas normalmente se inscreve por link, né? Mas está no Simpla, é só olhar, está na plataforma Simpla, e é um curso que nós vamos tentar, né, pelo menos direcionar um pouco as pessoas que têm dificuldades aí de entender esse processo de gestão e algumas coisas que acontecem aí no Brasil, porque o Brasil é um país completamente diferenciado com relação a isso, né? E nós estamos fazendo isso, tem muita gente que pergunta, né? Por que você está fazendo um curso gratuito de gestão de esportes? Né? O gestor tinha que ser o primeiro cara a aprender a ganhar dinheiro. E aí eu vou falar para vocês com muita sinceridade. Esse curso gratuito e os direcionamentos que podem vir depois deles, na verdade, eles são um medo muito grande nosso, né, da extrema dependência que o esporte tem de verba pública. Né? Então, hoje em dia, quase todas as equipes do Brasil têm ali pelo menos um pedaço muito grande do seu orçamento pendurado em cima de verba pública. Seja por lei de incentivo, seja por manter os atletas ali e fazer conexões para que eles consigam ter bolsa atleta, ou que consigam ser militares e conseguir ter um salário mensal ali porque são militares. Quer dizer, você vai somando tudo isso, a resultante é dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público. E aí você fala, bom, e na hora que alguém resolver dar uma canetada e acabar com o dinheiro público? Né? Você imagina o tamanho do buraco que vai ficar o esporte. Então, assim, as pessoas precisam conhecer. Se querem usar o dinheiro público através de lei de incentivo ao esporte, né, seja federal, estadual, municipal, se querem usar o Conselho da Criança e Adolescente com projetos ali de incentivo, se querem fazer uso, né, da Bolsa Atleta e tudo mais, maravilha. Mas saiba como fazer e depois com aquela obrigação de diversificar, né, a sua fonte de renda.
Porque se você ficar só com isso, na hora que der uma canetada, o teu projeto acaba da noite para o dia. E todo mundo que depende de você, e aí tem essa responsabilidade de ser gestor, tem muita gente que vai depender de você, todo mundo que depende de você, da noite para o dia, fica sem salário, fica sem emprego, fica sem colocação. Né? Então, as pessoas precisam entender um pouco esse processo de gestão, como eles podem usar muito bem esse dinheiro público para startar, de repente, né, o seu projeto esportivo, o seu sonho esportivo, né, legalizando ele também, né, para depois poder sair. Eu esqueci de citar ainda que tem todos aqueles editais do CBC, né, do Comitê Brasileiro de Clubes, que você pode entrar, que também é dinheiro público, né, só que é um dinheiro público diferenciado, que é um dinheiro de loteria, então vem por lei, né, então é uma coisa um pouco mais segura do que você ter algumas atividades que são, né, exemplo, a lei de incentivo ao esporte, e ela, teoricamente, termina ano que vem. Né? Não sei se eu estou errado, Renato, você que mexe mais com isso, ela precisa de alguém para falar assim, olha, vamos continuar mais não sei quanto tempo, né? E isso passa a ser um problema. Né? Vendo essas confusões políticas que nós temos, a gente tem que depender do entendimento das pessoas que estão na política para saber se é importante ou se não é, né, a lei de incentivo. Lembrando que o futebol é uma modalidade que faz tudo e não pode usar a lei de incentivo ao esporte. Né? Então, a gente tem que deixar claro isso, porque senão a pessoa fala, imagina, vou acabar com o futebol. Não quer dizer que os clubes de futebol não possam usar a lei de incentivo. Não pode ser usado para o futebol profissional. É diferente. Tá bom? Acho que eu já mandei o recado aí. Perfeito. Só deixa eu aproveitar já esse momento, que daí o pessoal aqui do Esportivamente Voleibol perguntou assim, professor, você acredita que é possível crescer com uma equipe sem usar a lei de incentivo? Olha, teriam diversas respostas para essa pergunta. Eu vou começar com uma assim, nos Estados Unidos não tem nada de graça. Né? Nós aqui no Brasil nos acostumamos, nos habituamos com essa política populista que existe, né? E aí quando o cara fala no partido X, no Y, não, todos são populistas, todos os partidos que atuam no Brasil são populistas, pensam sempre em como fazer as coisas de graça para o povo, porque eles sabem que se não fizer isso não tem voto. Então a gente se mantém sempre em cima dessa situação de que todo mundo quer, mas quer de graça, né? Então você fala, bom, e aí? E aí talvez eu seja o mais velho do grupo aqui, eu ia falar para vocês, há muitos anos atrás o teatro vivia uma situação terrível, com as plateias completamente vazias, os atores com dificuldades terríveis de poder obter os financiamentos, mas ali, né, sem desistir dos seus projetos culturais. Né? Aí apareceu uma lei Rouanet e os caras, né, alguns realmente ficaram milionários. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, assim, a lei Rouanet, ela apareceu, ela realmente ajudou bastante alguns atores, principalmente os mais famosos, a ficarem milionários, só que hoje é um fenômeno completamente contrário. O valor do ingresso do teatro, ele não baixou, ele continua caro, só que os teatros estão lotados. Então tem alguma relação aí de um aproveitamento de uma lei federal que se chama Lei Rouanet, para que a cultura, né, conseguisse startar uma outra situação, que, assim, que é a valorização daquilo que eles fazem, né, trazendo grandes projetos culturais. Aí você fala, aqui no Brasil nós temos equipes esportivas espetaculares, em várias modalidades, mas nós temos um problema, as pessoas não querem pagar para assistir. Né? Interior de São Paulo, né, você que é de Curitiba, eu estou te passando, no interior de São Paulo, ainda a pessoa vai porque considera aquela atividade esportiva como sendo um divertimento, como sendo uma zona de lazer ali, que ele fala, bom, vou pagar, aí vai a família, depois, né, eles colocam um horário bacana de sábado o jogo, né, que o pessoal da capital normalmente reclama sempre quando vai jogar no interior, que vai ter que jogar de sábado às 6 horas da tarde, sábado às 7 horas da noite, né? Mas é justamente por causa disso. O pessoal vai lá, assiste o jogo, depois do jogo sai, vai para as baladinhas, faz o que quer. Né? Mas em São Paulo, a competição entre o que você pode assistir é terrível. Então você pega, né, casos, né, desculpa citar o SESI, mas é um dos que está em São Paulo, com a equipe, né, masculina, mesmo no tempo de ter equipes com grandes selecionáveis lá dentro da equipe,
você tem que deixar a porta aberta para o ginásio encher, né? Então, se você cobrar ingresso e falar, olha, eu vou cobrar R$ 40 para as pessoas tirem o jogo, né? Não vai ter gente. Não vai ter gente. Então, isso é um negócio que é engraçado, porque lá nos Estados Unidos, né, voltando ao começo, nos Estados Unidos, até o próprio jogador, se quiser convidar o pai, né, ele tem que dar um jeito dele pagar o ingresso, porque não tem essa história. Eles dependem exclusivamente de todas as áreas de financiamento. Né? Não dá para ser tudo gratuito. E aqui, tudo é de graça. Então, a gente precisa chegar no equilíbrio da balança aí e conseguir sair dessa história, né? Sair dessa dependência única do dinheiro público e partir para alguns projetos que devem aparecer com o tempo aí, né? Não sou o dono da razão, não sou o cara que carrega a verdade comigo. Tá bom? Perfeito, muito bom. Vamos seguir para... Quem quer falar agora? Vamos ver. Pra mim tá rodando todo mundo aqui. Denise voltou. Denise, por favor, parou de rodar. Então, faz os apontamentos, né? Os complementos também, por favor. Então, eu ia falar o seguinte, que o César, que está aí, o Feijão, ele é um grande amigo nosso aqui também, e ele tinha colocado lá, né, que o gestor é igual a líder. E é exatamente isso, né? O gestor, ele realmente ele é um líder. E é o que nós temos que ser, é o que nós somos dentro da... E eu falando como a parte de técnicos, né? É o que nós dentro da nossa equipe. Nós somos um líder. E nós temos que saber tanta coisa, por isso que eu falei que é muito complexo. A gente tem que saber como agir, a gente tem que saber, saber o que fazer, a gente tem que saber julgar, a gente tem que saber escolher, tem que saber decidir, a gente tem que saber aprender, a gente tem que se engajar, a gente tem que saber compreender, a gente tem que saber inspirar. A gente tem que saber se comprometer, a gente tem que saber assumir responsabilidade, a gente tem que ter visão, a gente tem que saber tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? É tanta coisa que às vezes não é sempre que a gente consegue, porque e outra coisa, a gente também tem que saber ter humildade, porque a gente também erra, né? E a gente também vai errar. E tem que ter essa humildade para a gente saber chegar e às vezes pedir desculpas. Então, e o bom gestor também é esse que também sabe chegar e pedir desculpas. E também, sabe, são coisas interessantes que aconteceram, que dentro de tanta coisa ruim que aconteceu nessa pandemia, também existiram algumas coisas boas, porque com isso a gente passou, nós técnicos, passamos a ter um pouquinho mais de tempo, que é uma coisa que a gente não tem em nenhum segundo da nossa vida. Nós passamos a ter um pouquinho mais de tempo e a gente conseguiu parar um pouquinho para conseguir conversar um pouquinho. Nós conseguimos fazer alguns grupos e passamos a estudar um pouquinho mais, passamos a estudar um pouquinho mais de inteligência emocional, passamos a estudar um pouquinho mais de liderança. E isso foi uma coisa muito boa para a gente. Então, assim, eu acho que você que é técnico hoje, se você quer passar a ser um bom gestor, né, passar a gerir um pouco melhor a sua equipe, você tem que se comunicar com o seu atleta, você tem que conhecer. Isso é fundamental. Conheça o seu atleta. Você tem que sentar com os seus atletas, tem que conhecer todos eles. Tem coisas muito fundamentais. Você já pode gerir a sua equipe sem você conhecer os seus atletas. Isso é extremamente fundamental. E ir atrás, se você quer realmente gerir, você precisa se atualizar. Não tem jeito. Nós estamos aqui, você pode ver, o Zé, não vou perguntar a sua idade não, tá? Você é mais velho do que eu. Mas nós estamos na nossa idade e nós continuamos nos atualizando. O Renato eu não vou falar porque o Renato é novinho. Mas a gente está aqui na nossa idade e a gente está aqui se atualizando, a gente está estudando e tem que ser assim sempre. Eu estou correndo atrás. Ô Zé, eu estou fazendo pós-graduação, tá? Então a gente está correndo atrás de um monte de coisas e tem que ser dessa forma. Eu acho que não tem outro jeito. Não tem outro jeito para quem quer continuar evoluindo, para quem quer apostar. Aposta em si, né? Aposta em si mesmo. Esse o grande recado que eu quero deixar. Aposte em si mesmo. É só isso.
Perfeito. Falou muita coisa num curto tempo, né? Depois eu vou até ouvir de volta a live. Eu acho que é fantástico isso, né? Você está mostrando a visão de técnica, de coordenação, de quanto é importante todos esses detalhes. Adorei um comentário, a gente estava numa live um tempo atrás, com vários técnicos, eu acho que foi em abril, e aí eles estavam falando justamente, né, de caramba, a gente está com tanto tempo agora para fazer os estudos de como estruturar um treinamento mais efetivo agora, né? Bem, assim, fantástico. É bem esse momento e que bom. É bom ver quando estão aproveitando, né? Estamos aproveitando melhor esse tempo, né? E aperfeiçoando. Fantástico. Ó, o Renato está entrando aqui de volta. Vamos ver aqui, ó. Isso, ó. Renato, por favor, teus cumprimentos, então. Agora vocês estão me escutando bem? Eu caí mais uma vez aí. Tá ok? Então vamos lá. Renato, Oi? você não escutou quando eu falei que você era novinho? Eu peguei, pegou meio cortado, mas eu peguei das capacitações, né? De estudar. Legal. Tá bom. Então, pra gente, só para complementar, e o pessoal comentou, né? Em relação aos desafios, acho que o esporte tem um desafio grande mesmo. Acho que até foi muito bem aí a pergunta sobre lei de incentivo, né? A dependência que nós temos de verba de recursos públicos, que com uma canetada isso tudo pode, a qualquer momento, pode encerrar, né? A gente teve um processo recente de incentivo no estado de São Paulo, que é a mudança da governança, ela direciona ao estado. Então, a empresa perde, vamos dizer assim, o poder de aporte. E quem tinha continuidade, agora não está trabalhando numa janela lá de 2023. E acho que o papel do gestor, do gestor esportivo, é sempre estar buscando uma alternativa estratégica de recursos para que o seu projeto, o seu programa, ele continue sempre sendo financiado e que em algum momento ele se justifique, seja por uma via de retorno de mídia, seja por uma via de responsabilidade social, que ele se justifique na parceria com a iniciativa privada, né, com o apoio, claro, dos órgãos reguladores, com o apoio dos órgãos públicos também, mas que ele consiga de sustentabilidade. Você comentou também, Paulo, para falar um pouquinho do que a gente faz e feito, né? Eu vou aproveitar para falar também do questão do esportivo, que acho que é o ponto comum nosso, é o nosso foco aqui, que a gente se conectar também, né? Para quem não conhece, a gente tem esse site, ele foi oriundo de uma proposta do colega meu, que é o Luiz, né? Que para a gente ter um ponto de contato dos colegas do mestrado. Porque cada um ele é do Paraná, tinha colegas fora de outros estados, muita gente do interior, né? Como que a gente ia manter o contato? Então a ideia partiu daí, e aí a gente começou a ter esse contato, essas trocas, né? Do gestão esportiva, que é o perfil que eu estou utilizando também para estar divulgando, né? Que a gente concentra em um local, em um site muito bem organizado, a conteúdo de gestão do esporte. Nós temos 4 áreas lá. O Paulo é nosso colaborador, inclusive, e nós temos 4 áreas lá que a gente trata de temas e assuntos voltados para a gestão do esporte. Para os especialistas que escrevem, damos a oportunidade de apresentar também seus trabalhos científicos ou outras colunas, outros textos que já foram escritos. Então, a gente tem esse espaço também. Temos um espaço que é a nossa biblioteca, onde nós reunimos as revistas científicas de gestão do esporte naquele espaço, é muito legal também. E no mês de abril, nós lançamos um curso, Futebol Feminino, Desafios e Soluções. Convidamos 5 pessoas de mercado aí que tratam do tema. E é um curso bem legal, um curso de 10 horas que, para quem está na faculdade, aí, também serve como atividade acadêmica complementar. E tem sido um sucesso, e já está há 2 meses no ar. E nós nos dedicamos muito para fazer essa entrega. Foi uma experiência nova, né? Nessa proposta que a gente tem de gestor, de estar sempre buscando alternativas. Eu tenho certeza que o conhecimento sobre cursos EAD é um caminho sem volta, não só para o esporte, mas para qualquer área, né? Isso, um resultado disso somos nós aqui conversando sobre gestão esportiva, nós 4, né? Nessa noite de terça-feira. Então, muito, muito importante estar sempre antenado aí que as mídias sociais vieram para dominar.
E é isso. E aí, para complementar, acho que era isso que eu tinha para dizer também do nosso site. Quiser, acessem, bem legal, bem bacana, bem organizado. Nossas publicações aí são semanais e legal, estou à disposição aí também para o que necessitar. Muito, muito bom, eu agradeço. Antes de fazer os apontamentos finais, deixa eu só lembrar todo mundo aqui. Primeiro, as lives todas as terças, semana que vem está confirmado já o tema, já tem o nosso principal convidado, está confirmado. Hipismo. Então a gente vai falar de hipismo, vai ter um técnico super top aí falando sobre o mundo do hipismo, a gente está confirmando alguns atletas também. Então vai ser bem bacana, vai ser na terça-feira que vem, às 8h30 da noite. Vai ser bem bacana, espero todo mundo que tem interesse em entender esse mundo do hipismo, né? Vai ser uma grande oportunidade para saber como que é esse esporte, que inclusive é um esporte olímpico também. Então vai ser bem bacana para quem não sabe conhecer um pouquinho. Então, convido também os convidados de hoje a participarem lá no dia também, quem tiver disponibilidade. E, gente, eu queria agradecer, antes de tudo, a presença de vocês, né? E a gente fala, né? Quando a gente está com vontade, né? E o mundo esportivo tem que ser assim, né? Não é uma internet derrubando a gente toda hora que a gente desiste, né? A gente até passou um pouquinho do tempo por causa disso também, né? Mas também porque a conversa está muito gostosa, né? E a gente podia ir muito longe. O pessoal interagiu bastante aqui, bastante comentários. Queria fazer um lembrete. Gente, já falaram aqui do gestão desportiva, do curso de especialização também em gestão do esporte. Por favor, os dois, coloquem suas divulgações, né, no IGTV depois. Daí tem aquele espaço de comentários. Podem colocar o link lá, né, fazendo a propaganda ali, o link para as pessoas se inscreverem, o curso também livre, né, ou qualquer outra atividade que vocês executam. Fiquem bem à vontade de colocar lá, que fica gravado, dando certa gravação do IGTV, né? Hoje mesmo já vai estar disponível lá, é só colocar o que vocês quiserem. Vou ter a maior honra de estar ali. E qualquer coisa, eu tenho o maior prazer também de estar divulgando. Lá, Paulo, divulga ali no story teu ali, né, tal coisa nossa. Me marca ali rapidinho que eu já consigo na hora já compartilhar instantaneamente. Maior prazer. Queria, assim, o tempo está curto, mas eu falava uma coisa pro pessoal. Deu para vocês entenderem um pouquinho da gestão, né? E a gestão é muito complexa. Teve uma pessoa aqui falando, meu Deus do céu, né? Quanta coisa. E é isso mesmo, não é uma coisa simplesinha que qualquer um pode chegar e achar que sabe e fazer, né? É uma coisa muito importante, né? E a gente que está trabalhando já há um tempinho, pelo menos na área esportiva, a gente vê, né, a diferença que faz uma boa gestão e não confundir boa gestão com boa vontade, né? O mundo está cheio, vai falar, não vou falar lá, mas o mundo está cheio de boa vontade, né? Mas é realmente a pessoa que vai em busca do conhecimento, se aperfeiçoa, faz os cursos, faz formação, faz especialização, entende, realmente está no movimento da busca desse conhecimento. Isso vai fazer diferença e vai ajudar a comissão técnica, os técnicos, vai ajudar os atletas e o contexto esportivo de forma geral, né? E aí estimular essa busca. Eu acho que é isso. Senão eu vou falar também aqui demais. Mas vocês viram que eu mais ouvi aqui do que falei qualquer coisa, né? Para mim é uma honra ter vocês com toda essa experiência. Gente, o tempo foi curtinho, né? Mas agradeço demais, né, a participação de vocês. É para aguçar no pessoal, né? Pessoal, sigam os perfis de cada um, né? Acompanhem o trabalho de cada um, né? E com certeza eles podem mandar diretamente perguntas para vocês, ou envie para mim, que eu tenho o maior prazer de encaminhar, mas tenho a certeza, né, de que, assim, essa conversa, isso é a gestão esportiva efetiva. Isso que foi conversado hoje. De novo, agradeço demais a participação de todos. Eu acho que é isso hoje, né? Para não delongar muito. Super obrigada. Agradeço demais. Opa, eu que agradeço. Até mais, gente. Grande Obrigado. abraço, tá? Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Prazer. Tchau, Paulo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Beijo.